Bom, obediência, o tema dessa ministração de hoje é: obediência é a materialização da fé. Mês passado falamos de fé. Semana passada eu contei aqui a história, de quando os judeus estavam tendo desavença com os gentios, lá em Roma, e o apóstolo Paulo então escreve a carta aos romanos, para poder apaziguar. E Paulo diz assim: olha, a fé, ela é a base e é a única coisa que nós precisamos para sermos cristãos. Dependemos da fé e só. Porque os judeus estavam dizendo que para poder ser um cristão precisava do rito. Tinha que ter o rito, tinha que ter as obras, tinha que ter a obediência à lei. E Paulo estava falando que precisava da fé. E Paulo usou o texto lá de Gênesis capítulo 15, foi o primeiro texto que nós lemos aqui, onde falava que porque Abraão creu, porque Abraão teve fé, isso lhe foi imputado por justiça. Hoje eu quero falar de um texto também que está em Gênesis, de um texto também que é sobre Abraão, mas que já parte do capítulo 22, quando Abraão efetivamente teve que exercer obra, teve que executar uma obra, teve que obedecer, não apenas usar da fé. Gênesis capítulo 22, versículo 16, diz assim: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito. A condição aqui do juramento de Deus para uma aliança com Abraão é porque Abraão fez. Lembra que na semana passada nós dizemos que não precisa fazer, para poder receber, isso seria um pagamento de salário. Mas Abraão creu antes de fazer, e isto foi graça. Mas aqui diz uma coisa diferente. Juro por mim mesmo, declara o Senhor, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho. No capítulo 22, Deus coloca a fé de Abraão na prova. E ele disse: faz o seguinte, pega o seu filho, aquele que você recebeu, a resposta da promessa, a herança, sacrifica ele para mim. Abraão não questionou, Abraão não discutiu, Abraão só foi. Mas antes que ele sacrificasse, o Senhor proveu um recurso, algo sobrenatural aconteceu ali, e ele viu o sobrenatural de Deus acontecer. E agora, o anjo do Senhor já diz a Abraão: porque você fez isso, versículo 17, esteja certo que o abençoarei. A condição nesse momento então, de Abraão ser abençoado, foi o que ele praticou. Entende? O abençoar foi a consequência agora do ato que ele teve. Mas será que isso entra então em contradição com Gênesis capítulo 15? Não, e nós vamos ver no decorrer desta ministração. A obediência é a materialização da fé. E farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades e os seus inimigos. 18. Por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Mês de março, tema de obediência. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos diante da sua palavra, ela está diante de nós. Nós te pedimos, fale conosco nesta manhã. Nós precisamos sair daqui, Senhor, ó Pai, sabendo que a nossa adoração chegou ao Senhor, mas que a Tua palavra também entrou no nosso coração. Abra o nosso entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, e que nós possamos, ó Deus, receber da palavra sem mácula. Tenha misericórdia da minha vida, que eu não venha macular a Tua palavra, mas que o Senhor me use como um canal de bênção para trazer aquela revelação que o Senhor colocou no meu coração, e que o Senhor possa revelar esta palavra também no coração dos meus irmãos. Tudo aquilo que nós deixamos para fora da igreja, nós pedimos que os anjos do Senhor possam estar lá, assim como a Tua palavra diz que nós podemos ministrar os anjos, então nós ministramos agora, porque nesse momento nós queremos dedicar a nossa atenção ao Senhor. Fale conosco, em o nome de Jesus,
Amém. Veja bem, na semana passada eu falei sobre Paulo e sobre os romanos. Eu quero hoje falar de um outro personagem lá do Novo Testamento. Ele se chama Tiago. Era o irmão de Jesus, irmão de sangue de Jesus. Ele não cria em Jesus. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus, a família dele, não cria que ele era o Cristo. Porém, quando Jesus morreu e ressuscitou, o apóstolo Paulo ele diz que Jesus apareceu para as mulheres, para os discípulos, e depois ele apareceu para Tiago, o seu irmão. E a partir daquele momento ele teve uma conversão e Tiago se tornou um dos apóstolos, não um dos 12, mas ele também se tornou um dos apóstolos de Cristo. E a Bíblia diz que ele era tão fervoroso na sua fé, que ele era chamado de o justo. Diziam para ele, davam testemunho de Tiago. Tiago, ele é o justo, é aquela pessoa que é de Deus. Ele teve uma influência muito grande na igreja primitiva. Lá em Atos, capítulo 15, quando teve um concílio de Jerusalém, ele que presidiu esse concílio, onde foi determinado algo importantíssimo para o cristianismo, se os cristãos deveriam seguir a lei de Moisés ou não. E nesse concílio, no capítulo 15 do livro de Atos, foi quando houve essa definição. E aí os cristãos passaram a não mais precisar seguir a lei para se tornar um cristão, né? Não havia essa necessidade. Como eu disse na semana passada, por isso que nós não usamos aqui quipar e ornamentos judaicos, e nem somos uma igreja judaizante, ou seja, que ensina as tradições, os ritos dos judeus. Então, Tiago, no capítulo 15, ele presidiu essa reunião, esse concílio que definiu esse importantíssimo momento na igreja. Tiago, então, ele era responsável e foi considerado como o líder, o chefe da igreja primitiva, lá na época dos apóstolos. E Tiago percebeu que estava havendo no meio do povo, no meio dos judeus, o oposto do que o Paulo viu. Os judeus estavam falando assim, olha, já que eu recebi de graça, a graça me alcançou, eu não preciso de obras, eu não preciso de rito, eu não preciso de regras, eu preciso apenas da minha fé. E isso começou a trazer indiferença entre as pessoas, entre os irmãos, porque um já não olhava mais para o outro, não se preocupava mais com o outro, ele só preocupava consigo mesmo e falava, só basta eu crer, só basta eu acreditar. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê isso acontecer e muito em rede social. Eu não sei se você viu, geralmente tem umas trends aí que sai semanal, né, e a gente começa a ver um monte de gente vendo aquele vídeo, replica para um monte de pessoas. Teve um vídeo que eu vi que era um homem, estava acho que num bar sendo entrevistado, alguma coisa assim. Não sei qual era o teor da entrevista, mas perguntaram, o vídeo já começa com o microfone na boca dele. E ele fala assim, a minha mãe me ensinou que o bar não estraga a pessoa boa e que a igreja não conserta a pessoa ruim. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas eu sei que apareceu para mim, nos algoritmos me trouxe, e depois eu vi pipocando num monte de contatos que eu tenho esse mesmo vídeo. Veja bem, o que estava dizendo aqui, o bar não estraga uma pessoa boa, e a igreja não conserta uma pessoa ruim, não é verdade isso. E às vezes a gente pega um texto, um vídeo, uma fala da internet, um trecho, um recorte, e a gente passa a ter isso como verdade. Uma verdade que a gente, um fato que a gente vê acontecendo, são pessoas que até se chamam cristãos, até têm um conteúdo mais religioso, influencers, que começam a ditar regras. E aí muitas vezes esses influencers falam assim, você não precisa ir na igreja, você só precisa ter fé. Você não precisa devolver o seu dízimo, é só você pegar o dinheiro e fazer uma caridade. E aí a gente começa a ver um monte de pessoas disseminando um monte de inverdades na internet, e isso acaba fazendo o efeito manada, né? Uma pessoa escuta, replica, e daqui a pouco um monte de gente está seguindo esse mesmo pensamento. Influencer não é discipulador.
seguidores não são discípulos. Uma pessoa que tem influência, ele não faz discipulado com os seguidores que ele tem, discipulado. Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, escolher um ungido, quando Samuel chegou na casa, tinha um monte de gente. Não sei se estavam à toa ou se não estavam, mas na casa dele tinha as pessoas. E Jessé foi trazendo, vai ser esse aqui ungido, Samuel? Não. Vai ser esse ungido? Não. Não tem mais ninguém, não? Acabou seus filhos? Tem um, onde é que ele está? Lá na igreja. Está lá no pasto, cheirando cocô de ovelha, lutando com o leão para defender a ovelha, lutando com o urso para defender a ovelha, tirando o carrapato dela, cuidando de feridas, correndo atrás daquela que se perdeu e trazendo para o aprisco de novo. Pastor tem cheiro de ovelha, pastor tem cheiro do fedor da ovelha, até limpar ela. Como pode uma pessoa influenciar à distância, cuidar de nós, cuidar de cada um de nós? O cuidado pastoral, ele precisa ser individualizado, ele precisa ser próximo, ele não pode ser virtual apenas. É lógico que a tecnologia nos ajuda em muito, mas hoje existe uma facilidade no cristianismo, não precisa de nada, é só você acreditar em Jesus e está bom. O povo daquela época vivia desse jeito. Os judeus daquela época, da época de Tiago, vivia desse jeito. Tiago, então, decide, assim como o apóstolo Paulo, Pedro e todos os outros apóstolos, ele também decide escrever uma carta. E ele escreve a carta aos judeus. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Essa carta, ela é mais pastoral do que teológica. A carta que Paulo escreveu para os romanos é mais teológica, definição teológica. Essa carta é mais pastoral. Pastor cuidando de ovelha, pastor tirando os carrapatos, pastor curando as feridas, pastor alimentando as ovelhas. A carta de Tiago tem vários outros temas, mas o que fala sobre isso que eu estou dizendo, dos cristãos que estavam achando que não precisavam de obedecer, que não precisavam de obras, está no capítulo 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-los? Sem ser quarta-feira passada, na outra, o pastor Benedito, ele ministrou as nossas vidas aqui, e ele citou esse texto. E nós aprendemos e recebemos muito dele. Eu não sei se essa semana, você viu, quem está em alguns grupos da igreja, grupo de WhatsApp, eu mandei um aplicativo, compartilhei um aplicativo de Bíblia, da JFA. Se você não está em nenhum grupo e depois quiser, me passa o contato que eu te mostro qual aplicativo é esse. Há anos que eu uso ele no meu celular. É uma Bíblia. E essa Bíblia, eu gosto dela porque ela tem várias versões, várias traduções. Na minha casa eu tenho 8 Bíblias de estudo. E essa daqui, da JFA, eu uso mais ou menos umas 7. Então, às vezes, quando eu vou estudar e eu vou ler um versículo, às vezes eu chego a ler 15 vezes o mesmo texto. Porque eu quero ler o que essa pessoa falou, o que essa falou. Porque isso traz o entendimento. E por que eu estou dizendo isso? Porque no dia que o pastor Benedito ministrou a palavra, acho que a versão que está aqui na igreja, ele usou a Bíblia que está aqui, né, com os meninos ali da mídia, ela não, naquela segunda frase ali, será que essa fé pode salvar? Não existe aquela palavra essa. Será que a fé pode salvar? Foi o texto lido. E se às vezes a gente lê somente aquele texto, a gente vai falar, peraí, então Tiago está contradizendo Paulo, porque Paulo diz que é a fé que vai nos salvar, e agora Tiago está falando, será que a fé vai salvar? Mas essa versão que eu trouxe, eu acho que ela deixa um pouco mais claro, e dá para entender, para a gente ter certeza que não existe conflito entre o que Paulo disse do que Tiago disse. Paulo disse direcionou para uns judeus que estavam fomentando o legalismo. Tiago está escrevendo para uns judeus
que está fomentando o liberalismo, o progressismo. Então ele diz: será que essa fé pode te salvar? Qual fé? A fé que não tem obras. Versículo 17, Tiago conclui: assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Então aqui a gente consegue entender que eu tenho que ter fé, sim, mas eu preciso também ter obras, desmentindo o que a rede social vem propagando, que não é só crer, é só ir na igreja, é só frequentar culto. As obras não produzem fé, isso é verdade, porém, as obras, elas revelam a fé. Entendeu isso? As obras não produzem fé. Não é o que eu faço aqui na igreja que vai me tornar um cristão. Mas o eu ser um cristão me faz fazer coisas na igreja. É o que eu disse na semana passada sobre Isaías, que a partir do momento em que ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que fez ele agora ser ativo na obra do Senhor foi o encontro que ele teve, foi a fé que ele teve. Sem essa fé, ele ainda continuaria lá, simplesmente sendo um frequentador de templo, uma pessoa que só vai ao templo. Na semana passada, na pregação da noite, a pastora citou aqui uma galeria dos heróis da fé, pessoas que, por conta da obra, do legado que deixaram, ficaram marcados na história, porque a obra deles, a obra dessas pessoas, trouxe algo impactante, algo significativo no meio da sociedade. E eu quero trazer o nome de mais uma pessoa dos heróis da fé, William Tyndale. Eu não sei se você já ouviu falar dessa pessoa. Ele foi um inglês reformador, assim como Martinho Lutero. Os reformadores, de forma bem resumida aqui, antigamente, lá no século III, o Papa I mandou um homem chamado Jerônimo traduzir a Bíblia do hebraico e do grego, que eram as duas línguas que elas tinham sido escritas, mandou traduzir ela para o latim. E a partir dali, as missas, os cultos, que a igreja católica na época ministrava, era a única igreja que existia, ou a mais influente, todos os cultos que tinham, todas as missas, ele era feito em latim. Muitas das pessoas que estavam sentadas no banco, como nós estamos aqui hoje, não entendiam latim. E aí acabava que não entendia o conteúdo total e completo da ministração. Por volta do ano 1400, 1500, houve um movimento chamado humanismo. E esse humanismo, ele fez as pessoas pensarem mais, questionarem mais. Antes não era tão questionado as coisas. E muitos sacerdotes, muitas pessoas que ministravam a missa, que ensinavam em faculdades, eles começaram a olhar e espera. Por que eu não posso pegar esse livro, que está em latim, e colocar ele numa versão que a própria pessoa vai conseguir ler, que o próprio membro da igreja vai conseguir ler? E começou esse movimento. E aí que é o chamado movimento protestante. Lá na Alemanha teve Martinho Lutero, e na Inglaterra nós tivemos Tyndale. E ele começou a querer traduzir a Bíblia para o inglês e oferecer às pessoas. Só que o clero não aceitou que isso acontecesse, proibiu, impediu que ele traduzisse a palavra do Senhor. Tyndale, então, ele foge para a Alemanha, depois ele passa por alguns outros países onde ele estava fugindo, e ele chega até onde é hoje a Bélgica. E ele traduz o Novo Testamento e parte do Velho Testamento. Só que Tyndale, ele faz algo que na época foi revolucionário, porque ele traduziu a Bíblia
não da Vulgata. Vulgata era a Bíblia do latim. Ele traduziu a Bíblia direto dos originais, grego e hebraico. E ele começou a contrabandear Bíblia para a Inglaterra. Ele colocava a Bíblia dentro de saco de farinha e mandava para a Inglaterra. E aí eles pegavam, os cristãos que estavam lá pegavam, e começaram a ler a Bíblia, e começaram a entender a palavra do Senhor. Esse filme aqui, a foto de lá é a do Tyndale, e essa de cá é a capa de um filme. Se hoje você não tiver nada para fazer na sua casa, esse filme está no YouTube, gratuito, e ele está em português. Se você puder, assiste ele, ou quando puder, assiste. Vai contar a história de William Tyndale, e eu acho que a sua fé vai ser aumentada, vai ser fortificada. O nome do filme é O Fora da Lei de Deus. Se você pesquisar, você vai achar. Por que eu estou trazendo essa pessoa aqui hoje nessa ministração? Porque ela também fala do mesmo tema que Tiago disse, que as obras são necessárias para a fé. Eu vou colocar um trecho aqui do filme, é um trecho bem curtinho, para você ver. Preste atenção no que ele vai falar. Não foi? Então não foi. Eu vou falar então o que ele disse, o que Tyndale disse. Ele foi traído, e aí lá na Bélgica levaram ele para o tribunal. Resultado, ele foi condenado à morte, ele morreu por estrangulamento e foi queimado em praça pública. Esse trecho que eu separei aqui do vídeo, enquanto ele está diante dos seus acusadores, colocando a sua defesa, ele diz assim: olha, o fruto de uma árvore não torna a árvore boa nem má, mas o fruto da árvore revela se a árvore é boa ou má. É isso que Tyndale falou, e é esse texto que está ali. O fruto que nasce da árvore não torna a árvore. As obras que nós fazemos não nos tornam cristãos, mas as obras que nós fazemos revela que tipo de árvore que nós somos, revela que tipo de fé que nós temos. Assim como disse lá no começo, que as obras não produzem a fé, mas elas revelam a fé. Agora acho que parou de mudar aqui. Foi. Lucas capítulo 6, versículo 43, Jesus diz assim: não existe árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Mateus 12, 36, tornem, porém, a árvore boa e o seu fruto será bom. Tornem a árvore mau e o seu fruto será mau, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Tiago estava dizendo isso para os judeus. Não é só acreditar que Jesus é bom, não é só acreditar que Jesus é Salvador, não é só crer que Ele veio e que a Bíblia está certa e que o ser crente é uma coisa positiva. Nicodemos, ele era um príncipe entre os judeus, ele tinha muito conhecimento bíblico, ele sabia muito da palavra do Senhor, mas disse que um dia de noite ele foi escondido lá com Jesus, para ter com Jesus, e ele diz: olha Jesus, pelo que eu entendo da Bíblia e que eu estou vendo do Senhor, realmente o Senhor é o Filho de Deus, aquele que estava prometido para poder vir. É como se Jesus respondesse para ele: eu não estou te perguntando se você sabe quem eu sou, quem dá notícia de mim, é necessário que você nasça de novo. Todo conhecimento teórico, teológico, toda a capacidade, né? A pastora disse isso aqui na semana passada, que Deus usa as nossas competências, Deus usa aquilo que as nossas habilidades, aquilo que a gente sabe de fazer de bom, Deus usa isso, as faculdades que nós temos. Mas não é isso que vai atrair a presença do Senhor. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, para que você comece a produzir frutos.
Lucas capítulo 8, versículo 11. Jesus, ele conclui aquela parábola da semente e do semeador. Eu imagino que todos aqui já devam ter ouvido sobre ela, que fala que um semeador saiu pelo campo a semear sementes. Umas caiu numa terra, outras caiu em outro tipo de terra. A maioria se perdeu, mas aquela semente que caiu em terra boa, ela frutificou. Jesus está explicando aqui então o seguinte: olha, a palavra do Senhor, ela é a semente. Esse é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 15. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração. Então a terra boa é aquela pessoa que recebe e acolhe a semente, que é a palavra do Senhor. Elas retêm a palavra e esses frutificam com perseverança. E lá em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, diz que o fruto que essa semente que cai na terra boa produz é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O que eu quero dizer com isso? Se o fruto identifica a árvore, se o fruto é o que mostra que árvore que eu sou, eu preciso então ver lá na semente que foi plantado dentro de mim, que árvore que cresceu. Eu gosto muito de pitanga. Pitanga me traz um sabor, uma memória afetiva da infância. Onde eu trabalhava uma vez, tinha um pé de pitanga, eu fui lá e peguei chupei um tanto de pitanga, peguei os caroços dele, pus para secar, pus para germinar, coloquei lá na casa do meu pai, que lá ele tem terreno. Hoje o pé de pitanga está maior do que eu, e ele produz, e eu uso das frutas dele. O que eu fiz foi pegar a semente e colocar dentro da terra, mas não fui eu que fiz aquela semente brotar, não fui eu que fiz aquela semente germinar. O que eu fiz foi pegar a semente e colocar dentro da terra. Entende o que eu quero dizer? A palavra do Senhor é a semente, e quando alguém ministra a palavra, essa semente está sendo colocada dentro da terra boa, que é o seu e o meu coração. Mas não é você e nem eu que vai fazer ela frutificar, ela germinar, é obra do Espírito Santo. Ele é quem vai fazer essa semente crescer dentro de nós, e daqui a pouco nós vamos começar a ver frutos. Ou seja, os frutos, assim como está escrito aqui em Gálatas 5, 22, os frutos que nós vemos ser produzidos pela semente que é a palavra de Deus, ele acontece involuntariamente, sem a necessidade de você ou eu nos esforçarmos. Uma pessoa que tem depressão, que não consegue ter alegria de viver, não consegue ter perspectiva de vida, quando ela recebe uma semente, que cai numa terra boa que é o coração dela, e ela deixa aquela semente frutificar, daqui a pouco, do nada, um dos frutos do Espírito é alegria, e ela começa a sorrir, e ela diz: olha, eu estou feliz. Quantas pessoas não conseguem acordar de manhã, olhar para o céu e falar: eu estou feliz? Quantas pessoas são daquele tipo bruto, rústico, sistemático, ignorante, que é doce igual o coice de uma égua parida? Aquela pessoa, ela aceita Jesus, a semente começa a ser plantada no coração dela, de repente, por obra de Jesus, por obra do Espírito Santo, algo sobrenatural acontece, ela começa a não querer brigar mais. Se alguém entra na frente dela, no trânsito, motoqueiro, por exemplo, ele já não vai mais buzinar. Antigamente, a pessoa quase saía com o corpo para o lado de fora do carro para chamar o outro para a briga. De repente, ela começa a ter atitudes diferentes. Meu amado, o que eu quero dizer é que para a gente começar a ser pessoas boas, a gente não precisa, a gente não tem que fazer o caminho inverso. Eu vou começar a tentar me segurar para não brigar no trânsito, eu vou começar a me segurar para eu não ficar
triste, deprimido. Eu vou começar a me segurar, porque eu não suporto aquele tipo de gente, eu não suporto aquela pessoa. Mas quando ela tem a semente de Cristo, ela começa a ter amor, e ela começa a amar aquela pessoa como Cristo também amou. Ele entende que Deus é amor, e que o amor de Cristo, ele nos constrange e nos faz também ser como Ele. Então, quando eu começo a entender isso, que o princípio do cristianismo, o princípio do viver com Cristo, é a fé, é a semente, que é a palavra de Deus, que é ministrada no meu coração, que é a terra boa, e que começa a frutificar, e esses frutos são as obras que nós temos. Os frutos que são produzidos pela semente de Deus em nós, são as obras que nós temos. Se alguém canta, se alguém prega, se alguém limpa a igreja, se alguém faz manutenção, se alguém cuida da iluminação, qualquer pessoa que serve dentro da igreja, ele só vai fazer isso porque, primeiro, ele se tornou uma árvore boa, e não o contrário. Aí Tiago, então, conclui o texto, e eu já estou indo para o final dessa mensagem. Tiago, então, conclui o texto que ele disse para os judeus. Tiago, capítulo 2, versículo 18, diz assim: mas alguém vai dizer, você tem fé, mas eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé. Como pode um cristão não amar o seu inimigo? Como pode um cristão não amar aquele que tem um pensamento político diferente do que o que você tem? Como pode ficar brigando? Como pode um cristão não orar para os nossos governantes? Como pode um cristão amaldiçoar o seu patrão? Amaldiçoar o seu dinheiro, falar isso é uma mixaria. Eu ralo e não recebo nada. Como pode um cristão ser assim? As obras revelam o tipo de cristão. Como pode um cristão sai falando palavrão, a revelia por aí? E se você quer ver, quer tirar uma prova, é você acordar de noite ou distraído, você chutar a quina da cama com o dedinho mindinho. Qual vai ser a primeira palavra que vai sair da sua boca? A boca fala do que o coração está cheio. Do que a sua boca está cheia? Como pode um cristão xingar uma palavra errada, sendo cristão? Versículo 21. Por acaso, e aí olha aqui esse texto, se a gente lê ele sem esse contexto que eu acabei de dizer, talvez a gente vai entender, pode ser levado a pensar que Tiago está falando diferente do que Paulo falou, o que eu disse na semana passada. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Paulo usou Gênesis capítulo 15. Tiago está usando Gênesis capítulo 22. Versículo 22. Você percebe então, e essa é a chave da pregação desta manhã. Você percebe então que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. O tema dessa ministração é a obediência, ou seja, o cumprimento das obras. A obediência é a materialização da fé. Tiago disse para os judeus, olha, sim, o cristianismo vem da fé, mas é impossível um cristão que não dê testemunho. E esse testemunho não é forçado, não é por obrigação. Às vezes a gente vem na igreja, e eu tenho essa convicção, que muitas pessoas que vêm à igreja e frequentam, elas têm o coração dedicado ao Senhor, e elas pensam até assim, não, eu gostaria de ajudar mais, eu gostaria de contribuir mais. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Nós vamos ter, daqui a pouco vai ter a agenda,
Nós vamos ter aí, nesse mês, visita a lar de idoso. A gente tem projetos sociais. A gente tem atividades na igreja que depende de gente. E eu tenho para mim que muita gente dentro da igreja está com um coração bom, mas ela fica pensando assim, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom para isso, eu não sirvo para isso. Meu amado, se a gente entender quantos trilhões de células que nós temos, para a gente levantar um dedo assim, quantas sinapses, quantas conexões neurais não estão sendo produzidas agora no cérebro da gente? Uma engenharia do tamanho que é você e eu. Não foi à toa que Deus nos fez, não foi à toa que Deus te fez. Não foi só para, não, eu não posso. Pode, você consegue. A seara necessita mais da sua fé do que da sua obra, porque se você tiver fé, a obra vai acontecer assim. O que faz uma pessoa largar o conforto da casa? O sofá da casa é muito mais confortável do que o banco que você está sentando hoje. O que faz uma pessoa deixar a comodidade de ir lá e vir para a igreja, para ouvir, ou para cantar, ou para, enfim, é fé. E por conta da fé, as obras vão acontecendo. Então, meu amado, o que o Senhor espera de nós são obras que venham da fé, que as duas andem juntos. É o que o Tiago disse para os judeus, que os dois andam juntinhos. Porque se a gente estiver na igreja, e se não for por fé, a gente é meros prestadores de serviço. E um prestador de serviço, quando acaba o contrato, a pessoa vai embora e acabou o contrato. Mas quando a gente serve por fé, que a gente entende que a obra de Deus necessita, e assim como Isaías, de novo eu vou falar dele, Isaías, diante do Senhor, viu que a obra precisava, ele falava, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, me envia, eu vou. Então, quando a gente tem a fé no Senhor, a gente começa a servir a Ele. Jesus disse assim, João 15:15, eu não chamo mais vocês de empregados, de prestadores de serviço. A pessoa que só tem fé, ela acaba não produzindo nada. A que só tem fé, não produz nada, que só acredita. A pessoa que só produz, que só tem obras, ela não tem fé. E Jesus aqui está falando para essas pessoas que fazem, que tentam, através da obra, se achegar até Cristo. E Jesus disse, eu não vos chamo mais de empregados, porque o empregado não sabe o que o seu patrão vai fazer, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Vou te dar um exemplo. Na empresa, talvez você não tenha contato direto com o seu patrão, e aí a informação que chega para você vem dos subpatrões, dos chefes que estão acima de você, e ele te manda fazer uma coisa, e você não sabe o sentido, o que estava na cabeça do patrão para fazer, você só faz. No ano 2000, o meu primeiro emprego formal foi como operador de telemarketing, e eu participei de um curso que eu guardo ele para mim até hoje, e nesse curso foi ministrado lá para a gente uma seguinte alusão, uma seguinte metáfora. Diz que um viajante lá ia andando por uma estrada e ele viu um homem quebrando pedra. Eu acho que alguém já deve ter ouvido isso, porque, se não me engano, eu já ouvi isso aqui na igreja. E no meio do caminho tinha alguém quebrando pedra. E ele achou aquilo interessante, parou o carro e foi lá e perguntou, o que você está fazendo? Aí a pessoa respondeu, eu estou quebrando pedra. E continuou fazendo, quebrando pedra. Ele saiu, pegou o carro e foi andando, daqui a pouco veio uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que aquele primeiro fez. Aí ele parou o carro e foi lá perguntar, o que você está fazendo? Aí ele já não foi tão rude como o primeiro, mas disse, eu estou fazendo tijolo. Continuou batendo. Ele foi e passou e viu uma terceira pessoa no meio do caminho, quebrando a pedra do mesmo jeito dos outros dois. Ele parou o carro e foi lá perguntar, o que você está fazendo?
Essa pessoa parou a marreta, chamou ele, mostrou lá no alto do morro e falou assim: está vendo lá aquela construção? Eu estou construindo aquela igreja. Nós estamos construindo uma igreja para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E eu estou aqui fazendo parte da construção dessa igreja. Veja, a diferença de pensamento. Hoje usa muito a palavra mindset. Paulo usava metanoia. A maneira com que a gente pensa, a maneira com que a gente encara o vir à igreja, não pode ser um fardo, não pode ser uma obrigação, não pode ser para eu calar a minha consciência, não pode ser para eu postar no meu status de segunda-feira, como se eu fosse na academia e falar: está pago a minha ida na igreja de domingo, uma semana abençoada, 1 hora na igreja para 1 semana de bênçãos. Não. O vir à igreja tem que ser com um propósito. E qual que é o propósito? Da gente se alimentar cada vez mais da palavra do Senhor, para que a nossa fé multiplique, para que a nossa fé aumente, para que os nossos dons, eles sejam desenvolvidos, e que a nossa comunidade, ela cresça, que mais pessoas possam estar sentadas no mesmo lugar onde que você e eu estamos, e que possam viver a mesma fé redentora e salvadora que nos alcançou, que eles também possam alcançar. João 15,16, não foi vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que vos escolhi. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15. Deus escolheu Abraão antes de Abraão fazer. Se você está aqui e eu estou aqui, não foi porque nós escolhemos a Cristo. Você pode ter colocado a sua melhor roupa hoje, quando você estava arrumando para poder vir para a igreja: hoje eu vou lá na igreja. Não, é o Senhor que estava te chamando, é o Senhor que estava me chamando. Nós só estávamos cumprindo essa mensagem, esse chamado. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi para que vocês vão e deem fruto, e que o vosso fruto não se perca, a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Aqui eu encerro essa palavra. Que Deus tenha falado com você assim como Ele falou comigo. Que as nossas obras não sejam fruto do nosso esforço, mas que a nossa obra seja consequência da nossa fé. E que não seja um fardo, nem uma obrigação, mas que naturalmente, assim como uma semente do pé de pitanga que você planta na terra e ela cresce espontaneamente, que os frutos do Senhor, que os frutos do Espírito cresçam em cada um de nós, e que nós possamos dar frutos que permaneçam, não que vão se perder, mas que permaneçam. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar. Feche os olhos. Pai, eu coloco nas tuas mãos aquilo que nós aprendemos nessa manhã. Que essa semente ela não venha cair no local que venha ser sufocada, que ela não venha cair no meio de pedras, que ela não venha cair no meio de arbustos, que ela não venha cair, Senhor, ó Deus, no local onde os pássaros venham roubar. Mas que esta palavra, ela possa produzir o fruto para a eternidade, da qual o Senhor semeou. A palavra do Senhor diz que nenhuma palavra sai do céu e vem para a terra e volta para o Senhor vazia, sem antes produzir aqui o efeito que ela foi concebida. Então, Senhor, ó Deus, que nesta manhã nós possamos voltar para as nossas casas, com o coração ardendo, de vontade de servir ao Senhor, por causa da fé, por ocasião da fé. Em o nome de Jesus, ó Pai, é o que eu te peço.